Lá, estamos agora gravando a aula número 2 do curso de capelania, é o Elion Sabaote, e hoje nós vamos falar sobre São Martinho de Tours. Quem foi São Martinho de Tours? Qual é o papel dele para o conceito de capelania? Bom, São Martinho de Tours, ele nasceu na Sabária, Panônia, atual Hungria, no ano de 316 depois de Cristo. Aos 12 anos, ele já almejava uma vida contemplativa, mas, por imposição de seu pai, um grande militar romano que odiava o cristianismo, ele foi obrigado a se alistar e ingressou no exército aos 15 anos. Diz a história que, com 22 anos, ele teve uma experiência muito poderosa. Certa noite estava chovendo, ele foi lá e repartiu a sua capa com um mendigo. Após ir para sua casa e dormir, ele simplesmente teve um sonho aonde ele viu que a capa que ele havia usado para aquele ato de bondade foi usada pelos anjos para cobrir a Jesus. Veja que interessante, né? A palavra diz: quando você faz algo a algum dos pequeninos de Deus, a ele você o faz, né? Jesus ele sempre trabalha esse conceito. Ele fala assim, ó, quando recebe alguém enviado em meu nome, a mim me recebe. Então, aquele ato, né, de São Martinho de Tours, ao repartir a sua capa com um mendigo, significa que ele fez para o próprio Cristo. E no sonho, a voz lhe dizia: Martinho, embora ainda catecúmeno, ou seja, iniciante nas práticas do Evangelho, fecha aspas, deu-me essa veste. Olha que poderoso. Então, é assim que começou sobre São Martinho de Tours. Com 23 anos, ele desceu as águas do batismo e, aos 40 anos, deixou o exército, tornando, em 4 de 7 de 371, bispo da cidade de Tours, uma região central da França. Há uma frase atribuída a ele que diz assim: Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho, seja feita a vossa vontade. A gente viu que então que São Martinho de Tours era uma pessoa piedosa que, com 12 anos, já almejava uma vida contemplativa, foi obrigado a se alistar por conta do seu pai, que odiava o cristianismo, e ele foi sendo separado por Deus e repartiu as suas vestes, né? Vê que caráter profético, né? Jesus, ele cobriu a nossa nudez. São Martinho de Tours cobriu a nudez ou o frio, a necessidade daquele mendigo. E aí vem a origem do termo capelão, que surgiu somente 1400, cerca de 1400 anos depois, nas Forças Armadas do Exército Francês. Lembram do oficial Sargento Martinho, que ao encontrar um homem abandonado, debaixo de chuva, cortou a sua capa e cobriu-o num ato de solidariedade e amor ao próximo? Quando ele morreu, a sua capa foi levada como relíquia para ser venerada em uma igreja. Era uma prática muito comum, inclusive, no catolicismo. E o local onde ficou armazenada essa capa e os objetos dele recebeu o nome de Igreja da Capa. Na época da guerra, a relíquia da capela ou o oratório de São Martinho de Tours era levado a uma tenda especial no meio do exército francês, onde um sacerdote oficiava nas questões religiosas. Reza a lenda que os reis francos e seus exércitos faziam juramentos em frente ao manto de São Martinho, tornando-se um símbolo de proteção. Lembrando que nós estamos falando sobre como surgiu o termo capelão, quem foi São Martinho, o homem da capa, mas nós sabemos que nós não devemos render veneração, adoração a nenhum objeto de culto, ainda que tenha sido usado de uma forma poderosa. Lembra o povo hebreu no deserto? Deus falou assim: Moisés, faça uma serpente de bronze e erga ela no madeiro no exército. Todo aquele que estiver enfermo e olhar para essa serpente de bronze será curado. Era o símbolo de quê? De Cristo, né? Que se fez maldito, se fez serpente, foi crucificado no madeiro e todo aquele que olha, contempla Cristo recebe dele vida. Só que depois o povo passa a adorar as coisas que eram símbolos.
ou que foram instrumentos de Deus. E isso não deve ser feito, né? Deus ele não tem parte com idolatria. Então, a capa dele pode ser algo para você relembrar, mas não para você se ajoelhar, fazer um juramento em frente. Mas isso nós temos que contar porque é a história. Então, o local onde ficava armazenado o relicário de São Martinho passou com o tempo a se chamar capela, e o oficial, o sacerdote que ali estava, capelão. Por isso que nós temos esse nome, curso de capelania, ou seja, daqueles que estenderão a capa, aqueles que exercerão atos de amor e misericórdia para com o próximo. Então, podemos definir capelania. O que é capelania? É a assistência religiosa realizada por capelães em empresas, escolas, entidades civis e militares de internação coletiva ou locais de uso coletivo. Agora eu quero falar para você que deseja ser um capelão, né? Muitas pessoas falam assim: não, eu quero ser um capelão, eu acho que eu tenho esse chamado. Você vai precisar de uma equipe. Ninguém caminha sozinho, mas nós vamos ver a dificuldade que é para você conseguir outras pessoas que desejem sair das quatro paredes, que desejem fazer a obra de Deus onde não há reconhecimento, onde não há recursos, onde não há visibilidade. Vamos a elas? Montando uma equipe. Provavelmente você começará sozinho. Uau, você está me animando já, hein? Mas por que que eu tenho que dizer isso? Porque, infelizmente, poucos são aqueles que desejam sair das quatro paredes. O próprio nome igreja, né, do original eclésia, significa sair para fora. Mas o que que é sair para fora? É andar para fora? Era sair para fora no sentido de uma assembleia constituinte. O que que é isso? Paulo, ele saía para fora, ele pregava aonde não havia o reino de Deus, e ali ele fundava uma igreja, ou fundava é, uma assembleia constituinte, o início de uma nova regra. E qual regra é essa? A regra do céu, o reino de Deus, a palavra de Deus. Não sei se eu me fiz entender, mas com o tempo vocês vão compreender. Motivos pelos quais você começará sozinho. Sofismas, que são mentiras. Ah, eu não tenho um chamado evangelista. Nossa, é isso é o que você mais escuta. Vamos fazer a obra em tal lugar, vamos na praça, vamos no presídio. Ah, não, mas isso aí é para quem tem o chamado de libertação, é para quem é evangelista. Será que é verdade isso? Isso não é verdade. Quando Jesus pega os seus discípulos e ordena: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Né? Ele vai falar o quê? Para todos, ele não vai falar assim: ó, quem que é o evangelista? Cadê o Felipe aqui? Felipe, evangelista de Atos. É você. Você vai lá e prega. Não, isso aí é para todo o corpo de Cristo. Ah, você pode não ter o chamado específico de um evangelista que vem, que tem as suas particularidades. Mas isso não significa que você não foi chamado para evangelizar. Você pode não ter sido chamado, por exemplo, como profeta, mas a Bíblia diz assim, ó, todos podem profetizar. Então, todos podemos e devemos exercer o reino de Deus, mas nem todos somos evangelistas, nem todos somos profetas. Então, não há desculpa para não evangelizar. Ao contrário, há uma ordem do Senhor para que assim o fazemos. Comodismo ou egoísmo? Quando nós nos achegamos a Deus, nós chegamos geralmente por conta de nossas necessidades, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma frase que é dita. Eu não concordo com isso, porque da parte de Deus sempre há amor. Mas da nossa parte, muitas vezes nós só vamos nos render depois que passarmos por uma prova, por um deserto, por uma situação de perda, por uma tristeza, por uma depressão, por um vício. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, nós nos achegamos o quê? Ah, eu preciso, eu quero, e clama por você. Só que, assim como um filho natural, quando cresce, ele é cuidado com sua fralda, aí ele começa, na sua fase de infância, a receber, né, instrução e cuidado. O que se espera de um filho quando ele chega na sua adolescência e na sua fase adulta?
Que ele passe a entender que o mundo não gira em torno dele, mas o mundo, ele vive numa sociedade, numa casa, então que ele precisa colaborar com a casa, essa é a fase da adolescência. Então ele começa a lavar a louça, ajudar a estender as roupas, tirar o lixo. Só que, futuramente, quando ele se torna maduro, ele vai falar: opa, muito mais do que isso, agora eu tenho que colaborar com essa casa. Vamos trazer para a igreja. Você chega, é cuidado, é um bebê, um novo nascimento. Aí você é cuidado e capacitado. E quando você se torna maduro na fé, você é chamado a quê? A sair e dar frutos. Vamos trazer um outro paralelo para que você consiga entender isso. O povo de Deus ele foi salvo das mãos de Faraó, como está lá no livro de Êxodo. Se você não leu, leia. Ele estava lá cativo, escravo do pecado, escravo de Faraó, que é uma representação de Satanás. Aí ele é salvo pela mão poderosa de Deus, o sangue de Cristo passado na verga das portas, simbolizando a morte sacrificial de Jesus. Aí o povo é retirado, é conduzido ao deserto aonde, uma vez fora do Egito, eles estão caminhando rumo ao local da promessa, a Canaã. Mas ali no deserto era um tempo aonde o Egito, ou seja, os princípios, os sistemas e os valores do mundo haveriam de ser retirados de dentro do povo de Deus para que eles pudessem avançar de uma fase de adolescência para uma fase de maturidade e de conquistas em Canaã. Então, como que vai acontecer essa transformação, esse comodismo que muitos têm dentro da igreja, esse egoísmo? Somente através da renovação da sua mente, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Religiosidade, né? Achar que a vida de igreja é estar dentro de um prédio. Isso é um câncer dentro do corpo de Cristo. Muitos só pregam se estiver dentro do prédio. Ah, eu só quero uma oportunidade para pregar, ninguém me dá oportunidade. Vai que tem uma praça na frente da sua casa, tem. Vai lá e prega. Eu trago o exemplo da criadeira, do aquário e do rio. Quando nós nascemos, nós temos que ser o quê? Cuidados. Se nós não formos cuidados, se você soltar os peixes aqui, junto com os mais velhos, muitos vão morrer. Porque tem predador, ele não tem a proteção devida. Só que com o tempo, esses peixinhos que estão aqui sendo cuidados dentro, vou falar de uma denominação, estão sendo instruídos, eles vão crescer. E quando eles crescem, eles devem ganhar o quê? A liberdade para exercer aquilo que Deus os chamou. Uns evangelistas, outros profetas, outros mestres, outros apóstolos, mas todos filhos de Deus chamados a avançar o reino de Deus. E o problema ocorre que, nesse ponto, muitas denominações não permitem e não abençoam que os seus membros saiam para fora das quatro paredes. Eles querem o quê? Obreiros que estejam simplesmente sempre ali, dentro da igreja. Ainda que seja bênção, ainda que seja necessário que nós colaboremos com a igreja local, há um mundo inteiro. Nós não vamos pescar dentro do aquário. Ninguém pesca dentro do aquário. Ou seja, dentro da própria denominação. É aqui fora, é no rio, onde esses peixinhos vão se desenvolver, vão desenvolver os seus dons, os seus talentos e vão encontrar outras pessoas para que sejam edificadas. Tem ao seu lado irmãos incentivadores. Esse irmão, o irmão Weber, sempre esteve ao lado da minha esposa, orando por nós, incentivando, sempre liberando palavras de bênção. Eu creio no seu ministério, eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E se você não tiver junto de pessoas que te incentivem, você dificilmente irá prosseguir. Imagina aquela pessoa que está do seu lado e fala, ih, não vai dar certo. Aquela pessoa que parece um cubo de gelo. Não, não. Acho que ainda não é o tempo. Sempre pessoas que, ao invés de te estimular, vão te desestimular. Afaste-se delas. Pessoas negativas, murmuradoras. Não prossiga. E como eu disse lá no começo, eternize esses momentos. Tire fotos. Serão importantes para você. Lembre os de que são importantes para a sua vida. Aqui, ó, meu primeiro líder, meu evangelista,
Nós aqui sendo edificados em conferências, Daniel, Carol, pastora Thelma, esses irmãos aqui, sempre nos reunimos com propósitos de oração, dois profetas do Senhor. Aqui a equipe que eu tinha de evangelismo de rua ali na região da Avenida Paulista, nós trabalhávamos em órgão público e a gente pegava o nosso horário de almoço para evangelizar nos parques, vimos grandes sinais. Aqui uma outra equipe de evangelista, pastor Cleison, André, Sebastião, evangelizamos em clínicas de recuperação. Sabe? Lembre essas pessoas que passaram pela sua vida do quão importante elas foram para você. O ato de honra e de reconhecimento, ele é valioso no mundo espiritual. Honre as pessoas que te inspiraram. Pastor Joed hoje está na Alemanha. Foi uma das poucas pessoas que falou: não, vai lá. Eu falava: eu quero ir em tal lugar, evangelizar na praça. Ele falava: manda ver, expande o reino de Deus. Mas outros pastores já falavam assim: não, nós, a igreja não tem esse chamado. Olha, que igreja que não tem o chamado de sair para fora? Toda igreja tem obrigação. Então você vai encontrar dentro do corpo de Cristo pessoas que te inspiram e vai encontrar pessoas que te desestimulam. Una-se a quem te estimula. Diga-me com quem andas. Una-se a brasas e pegará fogo. Una-se a cubos de gelo e ficarás frio. Há muita gente incrédula dentro do corpo de Cristo, pessoas que não creem mais nos dons do Espírito Santo, pessoas que não creem que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. Olha, você respeite essas pessoas, respeite a pequena fé deles, mas não ande lado a lado, porque elas vão ter a tendência para esfriar a tua fé. Fotos, né, celebrando as famílias. Dê o primeiro passo e as pessoas serão acrescentadas. Por que que eu dei esse título aqui? Dê o primeiro passo e as pessoas serão acrescentadas. Eu tive por um tempo uma célula, um grupo de oração, um pequeno grupo, o que você queira dar, que trazia pessoas que estavam em situação de rua para dentro da igreja, para ouvir do Evangelho. Quando eu recebi esse convite, o Senhor tinha dito para mim que isso era para mim. Mas as três primeiras reuniões que eu fiz, não havia ninguém. Fui eu e o Espírito Santo. A primeira, a segunda. Aí na terceira eu falei, Senhor, o Senhor me enviou para cá, o Senhor me chamou para dar frutos. O Senhor chamou cada um dos seus filhos, aquele que está unido com o Senhor, dá muito fruto e frutos que permaneçam. Eu fiz essa oração. Aí na quarta vez já vieram várias pessoas. E isso foi crescendo. Deus foi trazendo pessoas, Deus foi manifestando da sua glória. O seu nível de amor será transmitido ao grupo. Mostre o quanto você se importa com cada um. Procure eles, ligue para eles. Seja alguém que estende a capa, que anda a segunda milha. Isso nada mais, nada menos é do que ser cristão. O reino vai avançar, vai crescer. Nessas reuniões, você vai ver muitos, quando você estiver trabalhando com pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade, onde o pecado é muito grande, você vai ver o manifestar maior da glória de Deus. Né? Aonde abundou o pecado, superabunda a glória de Deus. Até chegar um dia que o espaço ficará pequeno e cada vez menor e você multiplicará discípulos capelães. Aí você fala assim, mas então capelão é a mesma coisa do que ser um discípulo de Jesus? Se você pode entender dessa maneira. O que que é o capelão? É quem estendeu a sua capa, é quem viu alguém em situação de necessidade, é o bom samaritano, e atendeu a necessidade da outra pessoa. E assim como nós somos chamados para ser uma bênção, nós somos chamados também ao quê? A multiplicar discípulos. A casa fica cheia. E uma parte importante, quando você for ministrar um curso, não ministre um curso apenas teórico, né? Quando nós vamos à igreja, nesse momento, nós somos chamados a adorar. E aqui é uma música chamada A Casa Está Cheia, de Micael Ribeiro e Sara Joyce, onde diz que a casa pode estar cheia, mas se não tiver a presença do glorioso e amado Espírito Santo, ela estará vazia. Então, não permita
que você fique com algo apenas intelectual. Não permita que a sua pregação consista apenas em palavras. Paulo disse que a minha pregação não consiste apenas em palavras, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Se não houver poder, se não houver unção, se não tiver glória, é melhor ficar em casa. E as novas vidas acrescentadas descerão as águas do batismo. Essa aqui é a foto minha da minha esposa batizando, essa aqui de uma grande discípula nossa, de outros dois grandes discípulos, e a alegria de povoar o céu. E agora, na próxima aula, nós falaremos sobre a capelania geral. Aula número 3. Fique conosco.